Olá pessoal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema de orçamentos e ordens de serviço, hoje a gente vai dar continuidade ao cadastro de serviços. Na aula passada a gente fez o botão salvar, o método do botão salvar aqui do nosso cadastro. Quando a gente clica em inserir, a gente fez o método salvar, mas ele ainda não está funcionando por completo porque precisa carregar os parâmetros dentro da query de inserção, ou seja, pegar o conteúdo de cada edit desse daqui e jogar para dentro das propriedades da classe e ela jogar para dentro da query de inserção. Então a gente vai fazer isso daí através da nossa função ler parâmetros, porque aqui na classe de serviços, no método alterar, a gente colocou aqui é o consultar, que a gente já fez anteriormente, e aqui é o inserir. A gente colocou após o SQL, em vez de carregar os parâmetros aqui, a gente fez uma função ler parâmetros, onde ela vai servir tanto para o procedimento de inserir, quanto para o procedimento de alterar. Então a gente tem que colocar esses parâmetros aqui, que são iguais tanto para query de inserção quanto para query de alteração. Então a gente vai desenvolver essa função aqui, ler parâmetros. Eu vou deixar no card a playlist completa com todas as aulas para entender como é que a gente chegou até aqui. Eu vou puxar aqui a classe funcionários e nela a gente já desenvolveu esse método de ler parâmetros. Então eu vou dar um Ctrl C aqui só para facilitar o nosso serviço, para não demorar muito esse vídeo. E aqui ele carrega os parâmetros referente à classe de funcionários. Então eu vou recortar essa parte aqui, deletar, para a gente poder colocar os parâmetros referente aos serviços, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa linha para agilizar o desenvolvimento aqui. E aí depois eu posso copiar a nossa lista de parâmetros. Eu posso copiar ela aqui, do inserir, posso copiar aqui também do update, do consultar, enfim, a gente tem vários locais onde a gente pode trabalhar isso daqui. Eu vou copiar essa daqui, do método alterar, porque já fica mais fácil por estar alinhada ali com, dá para copiar a coluna inteira aqui, Então eu vou copiar ela, selecionar a coluna, dar um Ctrl C e vim aqui no nosso ler parâmetros e dar um Ctrl V. Dessa forma a gente não copia caractere desnecessário, tá? Deixando somente o que é preciso. Eu preciso agora colocar as propriedades da classe que vão armazenar cada valor desse daqui dos parâmetros da query. Então basta eu copiar a lista de propriedades da nossa classe, que está aqui. Por isso que é importante, sempre dando Ctrl C, Ctrl V aqui dessa lista, pessoal, tanto ali no método alterar quanto inserir, como vocês viram na aula anterior, porque aí aqui já fica fácil, a gente pode jogar ele direto, basta colocar o ponto e vírgula no final e conferindo só para desencargo de consciência, mas todos os campos, todas as propriedades estão ligadas aos respectivos campos da nossa query, tá? Então dessa forma a gente agiliza a nossa programação. E aí ele vai encontrar alguns erros aqui, porque tem propriedade que é do tipo inteiro e tem propriedade que é do tipo float. Então basta eu trocar aqui o asString pelo asInteger e pelo asFloat, tá? Então aqui tudo asFloat, todos os campos de valores, menos o último observação que está certo, já é o de string, tá? Então dessa forma a gente faz o método ler parâmetros, que serve tanto para alterar quanto para inserir. Lá no curso de nota fiscal eletrônica a gente precisou alterar o nome de um campo ali, e graças a essa função você altera somente em um lugar, não precisa alterar em todos os lugares que tem o nome do campo, tá? Então aqui a gente já pode fazer o teste de inserção. Vou colocar aqui o código do serviço teste 1, mão de obra por hora, deixar o status ativo, a unidade vou colocar a hora, a aplicação vou colocar todos, o custo 2, margem de lucro 1000,
para a gente testar um detalhe aqui do ponto, valor à vista 22, a prazo 25, comissão 5%, máximo de desconto à vista permitido 10% e o a prazo também, vou colocar 8% aqui para diferenciar, para ver se ele está salvando nos locais corretos. E aqui na observação, colocar nenhuma, clicando no botão salvar, ele falou que o 1000 não é um valor válido, um valor float válido, tá? Então, pessoal, esse detalhe aí é o que eu venho mencionando nas aulas anteriores, referente ao ponto. Quando você tenta converter um string para float e ele tem o ponto do 1000 ali, ou do milhão, ele dá um erro. E aqui a gente fez até uma conversão, ó, formata máscara valor, para ele formatar a máscara do valor, mas essa função retorna o valor com um ponto. Então, na verdade, aqui foi um erro, ó. Não é essa função que a gente tem que chamar, é a função remove.máscara, ó, que é antes de salvar ela na propriedade da classe, a gente tem que remover o ponto da máscara de valor, se caso ele exista, tá? Então, esse foi um erro da aula passada, corrigindo ele. Agora ele não vai mais me retornar esse erro de not is a valid float point, float value. Então, colocando aqui código do serviço, nome, descrição, status, unidade, aplicação, valor. Vou colocar margem de lucro 1000 para a gente testar novamente a questão do ponto. 10%, à vista 10%, prazo 8%. Observação nenhuma, clica no botão salvar. Ocorreu um erro na operação, parâmetro CD serviço não encontrado. É uma falha de digitação aqui do Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Esqueci de tirar. Esse memory leak aqui pode até ignorar, porque ele é referente ao erro. Quando dá o erro, nada mais executa na sequência correta. Então é esse espaço aqui, ó, ele está identificando como sendo pertencente ao nome do campo, tá? Então aqui não pode ter o espaço. Então vamos tirar o espaço dos campos lá na função ler parâmetro, tá? Então removendo ele aqui, agora eu tô apto a compilar novamente e fazer o teste para ver se a inserção vai funcionar. Tá? O resto está tudo correto, CD serviço, ele está aqui, ó, então não tem motivo, não tem outro motivo além do espaço para ele ter retornado esse erro. Então, compilando novamente, entrando no sistema, cadastro de serviços, inserir, e aí eu vou digitar todos os campos aqui, valores novamente, nome do serviço. Eu vou colocar certinho aqui, pessoal, para ficar correto. Mão de obra, por hora, ativo. Depois a gente precisa corrigir o tamanho do campo ativo ali. Todos, custo, margem de lucro, valor à vista, valor a prazo, comissão, margem de desconto à vista, margem máximo de desconto a prazo. Observação nenhuma, salvar dados inseridos e alterados com sucesso. Consulto, está aqui o nosso serviço cadastrado. Agora eu preciso fazer o duplo clique desse dbgrid para o alterar poder funcionar, para a gente poder testar o alterar. Tá? Então aqui, ó, deixa eu fechar esse unit de funções. Aqui no consulta funcionários, a gente vai pegar ele de novo como referência. No double click do dbg registros, do nosso dbgrid, ele já tem o código referente para carregar os valores da grid para dentro do cadastro, tá? Então eu vou dar um Ctrl+C nesse código, vou vir aqui no nosso consulta serviços, vou fechar a classe funcionário que não vou precisar mais dela, vou vir aqui no consulta serviços e aí eu vou no duplo clique desse dbgrid e dou um Ctrl+V. Vou deixar o inherit lá, que é o que herda lá do nosso cadastro de consulta, no nosso formulário de consulta padrão. Tá? Eu já expliquei aqui a parte de herança de formulários. Então, basta trocar o nome das variáveis dos formulários que a gente consegue fazer ele funcionar. Aqui é serviços e desserviços, que é a nossa chave.
Quando a gente vai alterar, a gente precisa armazenar a chave que vai ser alterada para poder funcionar lá no nosso método alterar. E aí depois eu preciso carregar o valor que está no dbgrid para dentro do edit, tá? Então a gente fez o caminho inverso no inserir, carregou de dentro desses edits aqui para dentro da propriedade da classe. E agora a gente vai fazer o caminho inverso, vai jogar do dbgrid para dentro desses edits, tá? Então a gente não precisa jogar para dentro da propriedade da classe aqui, porque isso daí o método salvar já faz, tá? Então a gente joga direto do dbgrid da char que está ligada a ele, né? E joga direto para o edit, tá? Como se o usuário tivesse preenchido novamente com os valores corretos. E aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Nessa parte aqui, eu não vou seguir a ordem da lista lá de campos. Primeiro porque não precisa. E segundo porque aqui, ó, eu vou seguir a ordem dos edits, que é mais fácil para eu poder pegar o nome dos campos ao invés de ficar olhando lá nome por nome, a sequência que é e tal. Então eu pego aqui a sequência que o Delphi já está me trazendo, que é o valor à vista aqui, depois vem o valor a prazo, depois vem o comissão, depois máximo de desconto à vista. Aí eu dou mais 2 Ctrl+V aqui para poder completar o desconto a prazo e o EDT observação, tá? E assim a gente completa a lista de edits que a gente precisa colocar o valor. Aí falta ligar o edit ao campo correspondente dele. Então aqui esse código vai ser o CD serviço, o DS nome já está certo, o ID serviço também está certo, que a gente acabou de fazer. Aqui a aplicação vai ser o DS aplicação, o custo vai ser o VR custo. São todos os campos da nossa tabela, tá, pessoal? O margem de lucro, se eu não me engano, é o VR margem, depois eu dou uma checada. Valor à vista, VR vista, que é valor à vista. O valor a prazo, VR prazo. Comissão vai ser o VR comissão. Antes vamos checar aqui, ó. Valor de custo, MR lucro. Aqui é MR lucro em vez de VR margem. Vou copiar aqui o desconto máximo à vista já. Ele tá aqui, ó, pessoal. Aqui é o VR comissão e aqui é o máximo de desconto à vista. Depois eu tenho o máximo de desconto a prazo. O campinho aqui, ó, VR Desk Max prazo, tá? Então eu ligo ele no nosso dbgrid, ou melhor, ligo ele com os nossos edits e por último o DS observação. Depois falta eu ligar, pessoal, dois campos aqui que não são do tipo edit: o status, que é um combo, e unidade, que é um DB Lookup Combo Box. O combo eu posso atribuir o valor direto, tá? Então vamos vir aqui, ó. Vou copiar essa última linha, vou dar um Ctrl+V e aqui eu ponho o CMB status.text, vai receber o campo dele. E aqui o DBL CMB unidade, que é o nosso DB Lookup Combo Box unidade. Aí eu ligo aos campos corretos. Unidade não é text, pessoal, é o key value. O key value que vai receber o valor que a gente salva na tabela, que é o CD unidade, tá? Só que não pode confundir, pessoal, porque aqui é CD unidade, ó, que é referente à chave estrangeira, que está lá na nossa tabela de unidades, e lá na tabela de unidades a gente faz referência ao ID unidade, que é do tipo inteiro, tá? Então, ó, só para conferir aqui, ó, no cadastro de serviço, no DB Lookup Combo Box, a gente está ligando aqui o ID unidade, tá? Então não pode fazer a troca, que é ID unidade, só que como a gente está puxando da tabela de serviços, a gente puxa o CD unidade. Então a gente pode salvar e compilar. Antes, só checando aqui, ó, o FG status eu coloquei, que faltava. E
tirar o espaço, aí sim eu posso compilar e verificar se o alterar vai funcionar. Então eu clico aqui, dou um enter para buscar, ele está carregando certinho, ó, pessoal, todos os campos, tudo correto. Faltou colocar a máscara aqui, ó, tratar essa máscara. Depois a gente, na próxima aula, a gente verifica os erros. Vamos alterar todos esses campos, pessoal, para a gente poder verificar se está funcionando certo. O código é uma questão que a gente não pode alterar. Depois, na próxima aula, a gente vê. Na lógica que a gente usou, ele permite alterar, mas a gente tem que ficar atento, inicialmente limitar e não deixar alterar esse valor aí, só se em último caso. E depois, na hora da venda lá, a gente vai fazer um tratamento desse código aqui para não perder a referência das vendas com o cadastro de serviço antigo, tá? Alterando tudo, ok. Ó, ele consulta novamente para atualizar. Então ele atualizou, faltou a máscara aqui também, ó. Ele atualizou tudo, deixou inativo. Só que o combo ali não funcionou, ó. CMB status ativo. A gente vai fazer a verificação de erros todos na aula que vem, tá? Para finalizar esse cadastro de serviços aqui e deixar tudo certinho. Então eu espero que tenham gostado da nossa aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.